do São Mateus. Todos de pé. Quando chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou tributos de quem? Do próprio povo ou dos estranhos? Ele respondeu: dos estranhos. Logo, o próprio povo está isento, retrucou Jesus. Mas, para não escandalizar essa gente, vai até o lago, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda valendo 2 vezes o imposto. Pega e entrega a eles por mim e por ti. Pode sentar. Quero mais uma vez dar minhas boas-vindas aos presentes para essa novena, também as pessoas que nos acompanham nas suas casas. Mais uma vez quero aqui cumprimentar o nosso vereador, presidente da Câmara Municipal, Fábio Ribeiro Viana, que hoje nós estamos rezando pelo nosso governo. O tema da nossa novena é: ó Maria Imaculada, Senhora da Conceição Aparecida, esclarecei o nosso governo. Acabamos de ler um trechinho do Evangelho. Nesse trecho do Evangelho se trata aqui de um imposto que se cobrava no templo. Esse imposto é um imposto religioso. As nossas Bíblias têm sempre variação de tradução, mas uma das traduções é que Jesus perguntou a Pedro. Jesus disse assim: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram imposto ou tributo de quem? Dos próprios filhos ou dos estranhos? Aí São Pedro respondeu: dos estranhos, porque o rei não cobra imposto dos próprios filhos. Mas nessa tradução nossa aqui está dizendo povos estranhos e o próprio povo. É claro que toda nação, em todo lugar, cobra imposto do próprio povo, evidentemente. Mas é que a tradução aqui que nós usamos variava de uma que eu tinha lido. Meus amados irmãos, nós devemos rezar, pedir a Deus, nosso Senhor, pelos nossos governantes. Eu não estou aqui falando de eleição, estou falando aqui dos nossos governantes. Sejam eles quais forem, nós precisamos rezar por eles, para que eles cumpram o seu dever. Nós pertencemos a um Brasil, a um país que é uma república federativa. O regime é um regime democrático e, portanto, o povo tem responsabilidade pelo país. Deve não somente trabalhar para que haja bons governantes, pessoas que nós achamos que são os melhores, mas uma vez que eles estão estabelecidos, constituídos pelas eleições, nós devemos rezar por eles, é o nosso dever. Não somente de rezar, mas de colaborar. Eu só para assim, chamar e pedir a Nossa Senhora que ela nos abençoe a nossa responsabilidade, eu gostaria de lembrar brevemente, assim por cima, né, apenas pelos títulos, sobre a nossa responsabilidade no governo do Brasil. Nós devemos eleger as nossas autoridades e nós temos aí responsabilidade. Toda a sociedade humana precisa de governos, Deus que estabeleceu o ser humano desse modo.
Tanto assim que as Escrituras dizem assim: todo homem se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram estabelecidas por Deus. É São Paulo aos Romanos que assim se expressa. E São Paulo continua dizendo: de modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Quando a gente olha a lei de Deus, a gente vê, existe a autoridade religiosa, existe a autoridade dos pais sobre os filhos. Deus mesmo quer que nós sejamos organizados de acordo com a lei natural e de acordo com a sua revelação. E os países ou os reinos constituídos, é vontade de Deus que haja autoridade. Importante que nós tenhamos isso presente. O que nós então estamos aqui pedindo a Deus nosso Senhor é que essas autoridades exerçam o seu poder, as autoridades constituídas, os governantes principalmente. Na verdade, a palavra principal que eu gostaria de colocar aqui é governante. Que os governantes exerçam o seu poder com justiça, com amor, como o Catecismo nos ensina, querendo servir a pátria, servir ao Estado, servir ao município, e que eles consigam, que a gente olhe para eles, olha, eles estão servindo, eles estão se esforçando, eles estão cumprindo aí o seu dever, para que ali não haja corrupção, ali não haja algo que seja contrário à lei natural, contrário à lei de Deus. E essas autoridades que estão ali constituídas, nós que colocamos. Muitas vezes a gente sofre, a sociedade piora, porque assim, houve um descuido, houve uma falta de zelo na hora de escolher. Nós escolhemos através de corrupção. Fulano deu um dinheiro para nós, pouco importa quem ele era, ele deu um dinheiro, eu vendo o meu voto. E aí eu estou colocando gente que está comprando para chegar lá e não está sendo escolhida, mas está sendo, de certa maneira, ali já por uma corrupção, ascendendo ao poder. Como é importante, então, aqueles que chegarem, pouco importa como chegam, porque já está fora do nosso alcance, que nós rezemos para que eles exerçam um poder. Quero apenas lembrar também de passagem aqui, o importante para que haja essas autoridades, esses governantes bem escolhidos, que vão em nome de Deus, em nosso nome, fazer um bom governo, com temor a Deus, com temor à lei natural, com temor ao povo que o elegeu, respeito, amor, que eles saiam de nós, evidentemente. Mas para que haja muitos que nós possamos escolher, eles devem ser educados desde o início, em família. Importante que cada um, nas famílias, os pais, façam de tudo para educar os seus filhos, para terem responsabilidade. Interessante o catecismo dizer aqui, a participação de todos nós no governo se realiza quando cada um assume os setores pelos quais se tem responsabilidade pessoal. Interessante, de vez em quando, a mãe e o pai pegar suas crianças, dividir trabalhinhos e que elas executem bem aqueles trabalhos, que elas depois recebam um elogio pelo trabalho que foi bem feito, ou que recebam depois uma pequena correção, não quer dizer, correção que eu digo, que eles sejam corrigidos. Olha, esse negócio não devia ser assim, devia ser assado, e vamos amanhã então fazer de novo, para que em cada setor as crianças cresçam querendo fazer o bem para a família,
exercendo cada um o seu setor com responsabilidade. Pode ser lavar uma louça, pode ser fazer o seu dever de casa, pode ser cuidar de um jardim, arrumar a sua cama, mas que cada um se interesse, porque ao haver um quarto bem arrumado, é a casa da família que está bem apresentada. Eu estou olhando o bem comum. E com esse pequeno exercício em família, a pessoa sai dali e vai depois trabalhar em qualquer setor, em qualquer empresa, e vai procurar fazer bem, porque ele tem responsabilidade, tem aquele senso de responsabilidade. E com esse senso de responsabilidade, esses homens trabalhando com responsabilidade, com temor a Deus, com amor às pessoas, com amor àquela instituição da qual ela faz parte, é ela que um dia sairá dali e vai cuidar de algo maior, seja do município, seja do estado, seja do país. E pouco importa em qual poder ela vai estar, se ela vai pertencer ao poder executivo, que ela vá ali com aquela responsabilidade, se ela vai para o poder legislativo, que vá ali com essa responsabilidade, se vai para o poder judiciário, que vá ali com aquele amor à justiça, aquele amor a Deus, porque ele saiu de casa. E que uma vez constituído nós rezemos, o demônio não dorme, né? Qualquer um de nós. Às vezes a gente quer fazer uma coisa boa, quantas tentações nós temos para não fazer uma coisa justa, uma coisa reta. Então, quando nós dizemos assim, rezemos pelo nosso governo, e para ficar melhor ainda, pelos nossos governantes, é para que eles vençam essas tentações do mal, que eles amem a justiça, que eles amem a ordem, que eles amem os brasileiros, que eles queiram fazer o bem. E eles precisam da nossa oração, porque o demônio que nos tenta, os tenta também para o mal. E quantas vezes eu peguei o meu texto e rezei pelo meu Brasil? Quantas vezes eu mesmo procurei ser correto na minha casa, com meus pais, com meu trabalho, para que haja no meu meio aquela cultura do que é correto, aquele senso de responsabilidade. Como é bom, como é bonito a gente ver um político cumprindo seus deveres. Aquilo é um exemplo para as crianças, um exemplo para todo mundo. Mas nós precisamos rezar, e tanto quanto depender da nossa parte, façamos também o que é correto, porque nós não temos moral para cobrar uma coisa injusta, se nós também andamos na injustiça. Quando você não está correto e vai cobrar algo correto, vão rir de você. Então vamos rezar e vamos nós fazer a nossa parte. Então eu coloco de novo aqui, pedindo a Nossa Senhora que abençoe o povo brasileiro, que abençoe o governo brasileiro, que abençoe todos os governantes do nosso Brasil. É o tema da nossa novena de hoje. Coloquemos nas mãos de Nossa Senhora. Ó Maria Imaculada, Senhora da Conceição Aparecida, esclarecei o nosso governo. Todos de pé.